Olá, deusas da área da beleza, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou com a Aline, vou fazer esse corte, um corte arredondado em camadas, valorizando a beleza natural do cabelo da Aline. Observa que ela tem um cabelo crespo, onde a estrutura já perdeu o formato do corte, ela está com a base posterior quadrada e ela quer ver essa base posterior mais arredondada. Eu analisei todos os detalhes e os pontos de partida que eu posso identificar aqui no cabelo da Aline. Para quem não sabe quais são os pontos de partida, são os detalhes que nós analisamos de acordo com as particularidades do cabelo de cada cliente. No meu método Curvas em Linhas e Ângulos, eu ensino os meus alunos a identificar quais são esses pontos de partida, que é fundamental para a gente não ter surpresas no resultado final do corte. Esse cabelo é um cabelo que ele também poderia ser cortado apenas de forma modelada, suavemente, sem fazer a divisão. Mas quando eu trabalho em um cabelo que tem pontos específicos que precisam ser preservados, eu opto por fazer uma divisão para que eu tenha ali uma estrutura para me nortear. É como um mapa para que você corte o cabelo da cliente e não tenha surpresas no final. Por exemplo, aqui no cabelo da Aline, eu tenho na parte posterior, bem no osso, acima do osso occipital, eu tenho uma estrutura onde os fios estão mais curtos que a base lateral. Se esse corte, ao ser feito, a gente não tiver esse cuidado e essa atenção nessa área onde os fios estão mais curtos, o risco no final é ter um cabelo que não vai ficar com a distribuição de camadas e o resultado arredondado e com volume que a cliente gostaria de ter. Então, é fundamental que a gente analise esses detalhes, as particularidades do cabelo da cliente, mas também os pontos de partida. Nessa região que eu estou mexendo, é exatamente a área que eu quero preservar. Então agora eu vou começar a separar essa região. Deixo a base das laterais como a minha margem de segurança e vou fazer tipo uma meia lua, onde eu pego parte da lateral, vou usando o cabo do pente, vou distribuindo, vou soltando com as mãos de forma suave. Sempre falo para a cliente que se ela sentir algum incômodo nesse momento, ela pode sinalizar para que eu suavize ainda mais esse movimento no cabelo da cliente. Quando a gente fala para nossa cliente sobre essa percepção, esse cuidado, no momento que a gente está mexendo no cabelo dela, passa esse cuidado e essa sensação da experiência da cliente durante o corte. Esse cabelo, ele já está com day after de 2 dias. Eu poderia lavar esse cabelo, desembaraçar primeiro para fazer o corte, mas ele perderia o volume. Então eu quero trabalhar nesse cabelo de acordo com a elevação natural dele, trabalhando sobre esse volume natural que ela tem. Por isso, eu não lavei primeiro para poder fazer o corte. Estou dividindo, vou deixar aqui minha margem de segurança para só então começar a modelagem do corte. Então veja que eu estou construindo aqui uma meia lua, vou soltando esse cabelo, usando o cabo do pente como suporte, e aqui durante esse processo eu já vou conversando com a cliente, fazendo algumas perguntas que são super importantes para a gente entender como é a rotina da cliente, quantas vezes ela lava o cabelo na semana, como ela costuma finalizar, qual tipo de volume que ela gosta, se é um volume total, se é um volume intermediário ou se ela não gosta de volume. E aí entra um ponto importante. Quando a cliente fala que ela não gosta de volume, da sua finalização, você deve preservar e ter esse cuidado durante o processo de finalização, porque se ela não gosta de volume, a gente vai deixar apenas no volume natural dela, sem estimular mais volume. Esse cabelo aqui, ele tem potencial para um volumão incrível. Então, observa que eu terminei a construção aqui da meia lua, tenho aqui na parte
occipital da posterior, deixei toda a minha base, mas vocês podem observar que aqui ainda tem bastante cabelo. Então eu vou separar as laterais. Então venho separando a lateral, vou usar o clipe. Esse clipe é o clipe jacaré. Ele para cabelos crespos é maravilhoso porque ele tem uma textura que me permite prender bem os fios. Então observa que aqui, ó, bem na base das laterais eu deixei essa margem de segurança e vou fazer mais uma divisão aqui para construir a base desse cabelo. Vou trabalhar ele a 0 grau. Então aqui eu fiz uma linha na horizontal, veja que as laterais eu trabalhei numa diagonal e agora eu estou fazendo uma base horizontal para construir toda essa base do comprimento. E assim eu vou construir um cabelo mais arredondado. Observa toda essa textura, como ela vai sendo solta, suavizada, para que eu possa construir essa base. Agora eu vou fazer mais uma divisão, onde eu vou trabalhar o centro da nuca, vou definir o tamanho que eu quero deixar esse cabelo. Então observa aqui que eu já identifiquei aqui um dos pontos de partida, que é o tamanho que ela tem nessa base. Então já falo para ela que ela já tem uma base mais curta e eu vou começar a fazer a construção dessas camadas. Então vou usando o posicionamento da tesoura já na horizontal. Observe o posicionamento da minha tesoura. Fiz a construção da base e agora eu vou trabalhar as extremidades dessa lateral. O posicionamento da tesoura, eu vou soltando os fios para poder trabalhar essa base numa leve diagonal, porque esse cabelo ele vai ficar arredondado. Então eu vou soltando esse cabelo, deixando ele o mais solto possível e vou seguindo do centro para as laterais. E já vou posicionando a tesoura numa diagonal. Olha essa construção, como vai acontecendo. Eu estou usando as linhas, ângulos, o posicionamento da minha mão vai sendo conectado também ao posicionamento da tesoura. Observa que eu tenho uma mecha guia. Eu fiz uma mecha guia no centro e agora eu venho para as laterais e vou fazendo essa distribuição. E assim eu tenho uma base de construção para esse cabelo que me dá muito mais segurança desse processo de formato de corte, porque eu vou trabalhando cada etapa, cada seção deste cabelo. Claro que não é errado fazer uma construção, uma modelagem superficial, mas aqui me garante um resultado com mais sucesso e mais assertividade. Agora eu vou fazer uma distribuição, já vou fazendo uma leve graduação sutil, posiciono a tesoura numa diagonal a 45. E aqui eu já aproveito a elevação natural do cabelo dessa cliente, já vou fazendo essa construção mecha a mecha. E assim, toda essa produção das camadas, observa aqui que eu já tenho uma mecha guia. E assim, eu posiciono a tesoura e vou cortando cada seção e vou fazer essa construção incrível do corte, toda essa estrutura de base para que eu possa fazer as camadas posteriormente. Então venho soltando camada por camada e agora eu vou construindo, continuo nessa construção a 45 numa diagonal. Esse processo, ele é um processo que requer observação. O meu método, ele foi desenvolvido para que a gente, durante o processo de corte, a gente observe os detalhes que o cabelo crespo, cacheado e ondulado tem. Já soltei aqui a base das laterais e vou seguindo nessa construção. Observa que eu uso minha mecha guia e vou seguindo
na diagonal, vou fazendo a conexão e observa que nessa lateral eu estou tirando um pouco menos. Por quê? Eu quero trabalhar as camadas e se eu já faço a remoção total, a gente precisa lembrar do fator encolhimento. Então, se a gente não respeita o fator encolhimento do cabelo da nossa cliente, a gente corre o risco de ter um resultado insatisfatório, porque a nossa cliente ela vai ser surpreendida com um cabelo muito menor do que o que ela gostaria. Então observa que eu deixo aqui uma margem de segurança, eu vou tirando suavemente o necessário nas laterais, mas você já consegue perceber que eu já começo a ter aqui um formato mais arredondado. Aquela base que estava mais quadrada já foi eliminada e agora eu venho suavemente eliminando o necessário para esse cabelo. Cada textura vai nos revelar uma condição diferente. Então, por exemplo, em um cabelo cacheado ou no cabelo ondulado, eu provavelmente não teria essa elevação, essa estrutura tão precisa quanto eu posso identificar aqui no cabelo crespo. Então, eu vou seguindo, sempre trabalhando sessões. Dentro do método curvas e linhas e ângulos, o importante da gente fazer essa construção, da gente trabalhar sessão por sessão, é que dar a liberdade de você identificar os pontos de partida. Aqui na lateral eu identifiquei que ela tinha algumas áreas do cabelo dela que estavam mais curtas. Então, aqui eu já tive a oportunidade de preservar um pouco mais desse comprimento. Aqui nessa outra lateral eu já tenho um cabelo que está um pouco maior. Então eu tenho uma margem para remover e trazer um equilíbrio a mais para esse cabelo. Então aqui eu segui a 45, posiciono o cabelo de forma delicada e vou posicionando sempre a tesoura de acordo com o ângulo que eu quero trabalhar. Então posiciono as mãos e também o cabelo e a tesoura. Quando a gente faz essa conexão com a tesoura, a gente tem muito mais assertividade para o resultado final com esse corte. E a gente não é pega de surpresa com um resultado que a gente não esperava. Então, olha esse resultado. Tá ficando incrível. A gente já consegue ver o formato. Eu já soltei mais uma camada e observa agora quanto eu tenho para eliminar dessas camadas. É super importante nesse momento soltar camada por camada. Assim a gente consegue visualizar onde está a nossa mechadinha, quais são as áreas que a gente vai remover menos do comprimento e quais são as áreas que a gente vai preservar. Só dessa maneira a gente consegue visualizar, porque eu estou fazendo um trabalho soltando os cachos, o que me permite identificar o que está em excesso e o que eu posso preservar. Observa aqui bem nessa parte posterior como eu posiciono a tesoura. Por que eu estou posicionando a tesoura assim, deusas? Porque eu quero conectar esta camada maior à camada menor. Então eu venho nessa diagonal e vou fazendo agora essa modelagem mais sutil para conectar a posterior à nuca. Então essas camadas que eu já fui soltando no cabelo, eu venho fazendo, olha, sutilmente. A tesoura, ela está conectada ao ângulo de corte. Então, necessariamente, eu não estou usando o pente mais. Observa que eu usei bastante o cabo do pente no início, mas agora eu estou usando as minhas mãos e estou soltando esse cabelo e vou fazendo essa modelagem. Observa a diferença, onde eu tenho mais segurança para cortar, eu tenho mais precisão nesse momento, fazendo um corte a seco, onde eu sei exatamente cada área que eu estou trabalhando. Aqui nas laterais, eu faço minha observação e já posiciono a mecha no ângulo que eu quero cortar. Aqui eu já estou a 90 graus, mas eu estou com a tesoura posicionada numa diagonal.
o bico da tesoura, ela vai direcionada à mecha menor, tá? E as minhas mãos ficam na minha direção, para fora. Observa que eu já começo a ter aqui essa conexão da nuca com as camadas menores. E assim eu vou seguindo toda essa construção aqui, o que uma mecha muito maior, que eu posso eliminar com segurança, porque eu consigo visualizar o excesso desta camada, porque eu também visualizo aqui a minha mecha guia. E assim toda essa construção vai sendo feita, conexão do cabelo, posicionamento das minhas mãos e da tesoura. Observa aqui como é fácil de identificar a mecha guia. Então, se você deseja ter mais entendimento de quais são os pontos de partida, quais são as particularidades do cabelo crespo, do cabelo com curvatura, você pode sim aprimorar ainda mais fazendo o meu curso, o método curvas e linhas e ângulos, que está muito completo. Agora eu soltei aquela meia lua, lembra que eu prendi no início, e agora eu vou soltar. Nessa parte eu tenho cabelos que estão muito mais curtos, então agora eu vou soltar toda essa meia lua, vou fazer essa distribuição para modelar esse cabelo ainda no corte a seco. Então cada mecha que eu solto fica evidente e claro como essa região ela tem fios mais curtos e o mínimo que eu vou remover desse processo de corte. Vou adiantando, eu já vou fazendo essa elevação natural. Observa que bem nessa linha de corte, como vai ser mais fácil fazer a distribuição dessas camadas. Como o cabelo dela está um pouco embaraçado, eu vou usando as pontas dos meus dedos, vou soltando, vou fazendo a distribuição dessas camadas, sempre observando se a minha mão está fazendo um peso maior, uma tensão maior sobre os fios, para evitar que a cliente sinta incômodo nesse momento. Então eu vou soltando, vou distribuindo, para que eu possa ter um corte, mesmo sendo um corte seco, com mais precisão. Então é fundamental a gente analisar esses detalhes durante todo esse processo de corte. Seguindo aqui, observa que aparecem muitas pontinhas finas, com bastante nó. Ela já está um tempo sem cortar o cabelo e o cabelo dela já passou por processos de descoloração, coloração, e é natural que o cabelo crespo, por já ter essa deficiência lipídica, chegar até as pontas, o nosso manto hidrolipídico, ele não percorre todo o fio, então naturalmente esse cabelo ele já passa a ter um ressecamento maior. Aqui a gente precisa, além do corte, trazer esse cuidado e essa orientação para a cliente dos tratamentos que ela precisa fazer em casa, quais são os tipos de óleos que ela pode usar para trazer uma proteção extra para esse cabelo. Então, vou seguindo aqui, já soltei todo um lado e agora eu vou soltar o outro lado para que esse cabelo ele se conecte com a parte posterior e eu tenho um equilíbrio maior nessa distribuição das camadas. Vou soltando, vou mostrando para a cliente o que vai ser necessário remover. Eu acho super importante ao longo desses anos sempre conversar com a cliente, apresentando para ela os pontos de partida, tudo que eu estou identificando no cabelo dela. Essa clareza do que a gente está identificando é muito importante. Essa informação traz um nível de consciência para a nossa cliente que muitas vezes ela não consegue visualizar. Ela lava o cabelo, desembaraça, finaliza, mas ela muitas vezes não consegue identificar que na parte posterior ela tem uma parte mais curta. Então observa como a modelagem vai acontecendo, porque eu fui sutilmente removendo apenas as pontas que estavam passando. E ela está tranquila, está segura, porque a partir do momento que eu solto esse cabelo, faço essa distribuição, vou apresentando para ela tudo que é necessário,
ela vai se sentindo cada vez mais segura, porque ela já consegue visualizar o formato do cabelo. Eu já vou removendo o que é necessário para ali. Era super importante manter o comprimento, manter o volume. Então, quando a gente lavar esse cabelo, ela vai perder parte desse volumão, porque aqui ela já tem um day after já de 2 dias, mas você já consegue visualizar o formato frontal, a parte posterior, né? Eu venho eliminando aqui os excessos, faço essa proteção onde ela tinha fios mais curtos, então eu elimino assim de forma muito sutil, porque desde a avaliação eu consegui identificar esses detalhes. Então vou soltando, e a segurança que a cliente tem durante o processo de corte é fundamental. Ela se sente segura, ela sabe que essa construção ela está acontecendo de forma muito detalhada, respeitando as particularidades, os detalhes do cabelo dela, os pontos de partida, e ela não vai ter uma surpresa quando esse cabelo ficar pronto. Então aqui eu jogo esse cabelo todo para frente, continuo soltando, e eu vou fazer aqui uma modelagem nesse contorno. Observa que eu tenho um excesso aqui nessa parte frontal, e eu continuo com muita suavidade, mantendo a tesoura bem conectada ao posicionamento das mãos, e vou eliminando os excessos. Gente, olha esse volume maravilhoso. Esse formato completamente diferente do início, de quando esse corte iniciou. Então aqui eu tenho um equilíbrio nessa distribuição das camadas. Vou fazendo agora só essa modelagem, essa limpeza, vou soltando, movimentando esse franjão para o lado que ela gosta de usar. Então vou só eliminando agora os excessos. E é uma certeza de que esse corte vai ficar exatamente como a Aline deseja, respeitando o volume, a textura, a densidade natural do cabelo dela, porque o corte foi construído todo em cima das particularidades do cabelo da cliente. Então observa, então continuo soltando aqui, e ela já está super feliz com esse resultado e com essa construção. A gente consegue ver esse volume maravilhoso. Eu gosto sempre de mostrar para a cliente, quando eu faço o corte a seco, esse volume, esse movimento, o formato, mesmo antes de lavar o cabelo. Olha só esse sorriso, gente. Resultado final, ela tem um cabelo aqui que está mais arredondado, a distribuição das camadas. Observa que a parte posterior eu removi tudinho, mantive esse franjão que ela gostaria de continuar, né, com essa franja mais alongada. Observa esse resultado. A Aline ficou feliz, eu também. Eu espero que você possa usar essas informações, essas dicas incríveis, para que você possa aplicar nas suas clientes crespas e cacheadas. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Até a próxima aula com o método Curvas, Elias e Ângulos.